E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu venho ensinar a vocês como jogar a abertura dos 4 cavalos da maneira correta. Vamos lá, a abertura é definida pelos lances E4, E5, cavalo F3 ameaçando o peão de E5, cavalo C6 defendendo o peão e cavalo C3, que apenas desenvolve. Aqui o nosso adversário tende a jogar cavalo F6 desenvolvendo também e caímos na abertura dos 4 cavalos. Isso daqui é provavelmente a abertura mais jogada pelos iniciantes em adição aí à italiana e a Ruy Lopes. E se você já joga a italiana ou já joga a Ruy Lopes, você provavelmente vai se adaptar muito bem à abertura dos 4 cavalos, que apesar de parecer um tanto quanto simples, é bem dinâmica, bem tática e muito, mas muito forte, já tendo sido adotada por vários campeões mundiais, como é o caso do Magnus Carlsen, do Capablanca, do Emanuel Lasker, Rubinstein e a lista segue. Essa daqui é uma abertura que vale o seu tempo de estudo. Então, vamos dar uma olhada nas muitas ameaças e ideias que as brancas possuem nessa posição. Mas antes, eu vou mostrar para você o que é que acontece caso o nosso adversário jogue de maneira um pouquinho preguiçosa e jogue o lance de desenvolvimento Bispo C5, que ele costuma jogar no automático contra a italiana. Aqui o lance não vai ser bom, porque ele já permite um golpe tático para o jogador de brancas. Pause o vídeo e veja se você encontra a sequência que assume vantagem ao jogador de brancas. Pausou? Encontrou? Não tenho certeza se você pausou ou não, mas se você estiver roubando, você quem perde. Tô te dando mais uma chance de pausar o vídeo e encontrar a tática, viu? Essa tática é muito comum e vai aparecer em outras variantes mais para frente também. A tática é cavalo por peão de E5. E aqui, caso nosso adversário capture o nosso cavalo, ele tem que capturar, né? Senão ele perde um peão. Nós vamos reganhar o material jogando o peão D4, dando um duplo no bispo e no cavalo do nosso adversário. O melhor que ele pode fazer aqui é se ater ao par de bispos jogando o bispo D6 e quando a gente tomar o cavalo, ele joga bispo toma peão de E5. E essa posição já é vantajosa para o jogador de brancas, porque ele possui uma vantagem aqui bem grande de controle central, sendo o único com um peão no centro. Eu recomendo que você siga com o lance peão F4, forçando o nosso adversário a entregar o bispo, e aí nós ficamos com uma posição bem aberta, com um par de bispos em troca desses peões dobrados, que não são tão problemáticos quanto parece. Essa posição já é um tanto vantajosa para as brancas. Caso ele simplesmente recue o bispo, nós avançamos o peão, quer ele recue para cá ou para cá, nós avançaremos o peão, ganhando bastante espaço aqui no centro, e a posição já é muito, mas muito vantajosa para as brancas por conta dessa vantagem de espaço, controle central e desenvolvimento. No entanto, caso nosso adversário capture o peão de D4, ele assume uma desvantagem gigantesca, porque agora a gente toma de dama e nós temos uma dama centralizada que não pode ser ameaçada, que está inclusive cravando o cavalo de E5 ao peão de G7. Se eu ligar a barrinha, olha só o que ela diz: 2,4 pontos de vantagem imediatamente para as brancas no sexto lance da abertura. Fique atento que a abertura dos 4 cavalos parece uma abertura passiva, mas na realidade você gera muitas e muitas ameaças. Na linha tradicional da abertura dos 4 cavalos, aqui você vai possuir alguns lances que você pode jogar. Existe a variante escocesa, na qual você expande no centro com o peão D4, que vai levar um jogo um tanto quanto aberto. Geralmente existe a troca dos peões e cavalo toma D4, e isso daqui vai levar a algumas linhas bem interessantes para o jogador de brancas. E existe a linha com bispo B5. Aqui nesse vídeo nós vamos abordar brevemente as duas linhas, mas vamos começar com a linha clássica, que é a linha com bispo B5. Aqui o nosso oponente possui algumas respostas possíveis e nós vamos cobrir todas elas. Caso ele jogue bispo C5, a mesma tática que funcionava agora há pouco segue funcionando. Cavalo por peão de E5, ele vai retomar no cavalo e nós jogamos peão D4 dando um duplo. E nós seguimos com vantagem nessa posição. Se bispo toma, você toma de dama e novamente está numa posição melhor. No entanto, se ele volta o bispo para D6, aqui eu já não vou aconselhar que você tome o cavalo. Existe um lance ainda mais preciso, que é o lance F4. Porque agora você está ameaçando ganhar o cavalo dando outro duplo. Então ele precisa voltar o cavalo para G6 e você dá o duplo em E5. E a posição é muito cruel por conta do tanto de tempo e espaço que a gente conseguiu
jogando lances de peão em cima dessas peças aqui das pretas. Se a gente faz uma avaliação aqui da posição, ele vai dizer que está uma leve vantagem aqui para as brancas. A barrinha gosta bastante da posição do jogador de brancas. Aqui eu tô te dando o ouro, viu? Tomar seria um lance óbvio. F4 seu adversário não espera e é o lance mais preciso da posição. Se ao invés de bispo C5, nosso adversário jogar bispo B4, a linha simétrica, aqui o mais natural para você fazer é simplesmente defender o seu peão com o peão D3. O nosso adversário geralmente vai fazer a mesma coisa. Jogar simetricamente nessas posições tende a ser muito bom para o jogador de pretas e de brancas também. Tendem a ser os melhores lances. E agora nós simplesmente fazemos o roque. Nosso oponente também faz o roque. Nós tiramos o cavalo para preparar peão C3 e cavalo para G3. Nós vamos jogar isso muito similarmente ao que se jogaria em uma abertura italiana. Por isso que eu disse, se você joga Ruy Lopes a italiana, as mesmas manobras que funcionam lá vão funcionar aqui. E agora o jogador de pretas, ele conseguiu uma posição um tanto quanto igual. O mais natural é que ele faça a mesma coisa, cavalo E7, nós jogamos peão C3, o bispo retorna e cavalo G3, e nós temos uma posição bem similar a uma posição de ataque dentro da abertura italiana, com planos aqui sendo botar um cavalo eventualmente aqui na casa de F5, romper no centro com D4 e ataque na ala do rei. A linha mais difícil, vamos colocar assim, de se jogar contra é a linha Rubinstein com cavalo D4. Esse daqui é o que eu recomendo caso você seja o jogador que está vendo esse vídeo para aprender a jogar contra a abertura dos 4 cavalos. Eu vou inclusive mudar a perspectiva para a visão das pretas, porque existe uma armadilha aqui que você precisa conhecer. Esse lance cavalo D4, ele foi empregado por Rubinstein e ele era considerado, na época, uma refutação teórica da abertura dos 4 cavalos. Ela foi abandonada por um tempo por conta desse lance. A ideia é que as pretas aqui vão ganhar o par de bispos. Por quê? Porque o cavalo está ameaçando o bispo do nosso adversário. Então, se ele toma o nosso peão, que nós sacrificamos, nós vamos primeiro ameaçar o cavalo, para também reganhar o peão, porque o dama E7 força ele a tirar o cavalo daqui, nós vamos tomar ali o peão de E4 posteriormente, e quer ele se atenha ao cavalo com F4, quer não, nós vamos tomar o bispo na sequência, e aqui tem uma armadilha bem famosa. A ideia é que as pretas estão visando jogar o lance peão D6, que ao mesmo tempo chuta o cavalo e defende o garfo que estava ameaçado na casa de C7, e se o cavalo volta para a casa de F3, as brancas vão assumir uma certa desvantagem, porque tem dama toma, e depois da troca de damas, as brancas vão perder o roque. Inclusive, o melhor lance para as brancas aqui é jogar rei F2, preparando para prender a nossa dama. For o caso, você vai seguir, por exemplo, com o cavalo G4, e a linha aqui é um tanto quanto complexa. No entanto, você vai ver que de brancas eu nem recomendo você entrar em nada disso. Tem um lance que evita tudo isso ali mais cedo na linha. Mas, caso o nosso adversário, depois de peão D6, tire o cavalo para qualquer outra casa, como por exemplo D3 ou C4, que são lances também muito comuns na posição, você vai jogar bispo G4 e de repente a dama do nosso adversário está presa. E as brancas perderam com lances naturais. Se você for ver na base de dados, o pessoal que cai nessa é tudo galera com mais de 2000 de rating. Porque todos os lances até aqui foram lances bons, ou pelo menos de aparência boa. Só que você nunca presta atenção que a dama não tem casas, porque as brancas nunca jogaram lances tradicionais como o peão C3, que você veria em outras linhas. Então, caso o nosso adversário jogue essa variante Rubinstein contra nós, o que eu vou aconselhar a você? Tomar o cavalo? Não, também vai levar a uma certa desvantagem para o jogador de brancas. Eu acredito que o melhor que a gente pode fazer é voltar o bispo para C4. E agora nós movemos a mesma peça na abertura 2 vezes, mas o nosso adversário também. E agora, se ele toma o cavalo de F3, nós tomamos de dama e aproveitamos uma situação de vantagem de desenvolvimento e ataque simples na ala do rei, como veríamos em uma Ruy Lopes, como veríamos em uma abertura italiana. Se você viu até aqui, então por favor deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, e se você possui condição e quer me apoiar, mas não se sinta pressionado a isso, por apenas R$5 você pode se tornar membro do canal. E os membros do canal, além de fazerem toda a diferença do mundo para mim, um membro faz mais diferença do que milhares de visualizações em questão financeira, então apoia muito o que
que eu continue esse trabalho, mas os membros também têm acesso a conteúdos exclusivos, que são os vídeos de xadrez posicional que eu posto exclusivamente aos membros. São vídeos mais técnicos, mais longos, e eu estou recebendo um feedback muito positivo em relação a eles. Então, se você tiver interesse também em xadrez posicional, considere aí virar membro por apenas R$ 5. E agora nós vamos dar uma olhada na variante escocesa com peão D4, que é uma das linhas mais agressivas que nós temos de brancas. Aqui, o nosso adversário só tem duas escolhas reais. Ou ele toma o peão, ou ele joga bispo B4. Qualquer outro lance assumirá desvantagem. Quer dar uma olhada? O lance mais comum, que não é nenhuma dessas duas alternativas que são corretas, é o passivo peão D6. Se ele joga isso, você toma o peão. Quando ele retoma, você toma de dama e o nosso adversário perde o roque. Vai para um final de jogo simplesmente pior. Se ele tomar de cavalo, vai cair o peão de E. Então a situação dele não é favorável de um jeito ou de outro, beleza? Ele realmente precisa jogar um desses dois lances. Ou o peão toma, ou bispo B4. Qualquer outra coisa, depois você vem na ferramenta de análise, costuma ter alguma refutação, alguma coisa que ganha vantagem, beleza? Se ele jogar bispo B4, que é um lance um pouquinho mais complexo para o jogador de pretas, ele está na realidade ameaçando tomar o peão de E4. Você pode seguir defendendo o peão, que é um pouco passivo, ou você pode seguir capturando aqui em E5, que é o lance mais ativo. Então, você toma em E5, ele vai tomar em E4, e essa linha é bastante aguda. A ideia é que o jogador de pretas está ameaçando ganhar a qualidade. Um cavalo toma, então se a gente joga qualquer lance aleatório, cavalo toma, peão toma e bispo toma, vence a torre lá no canto. O que é que você vai fazer? Você vai defender esse cavalo, que seria a ideia mais lógica? Não, você vai deixar cair jogando dama G4. E agora você está contra-atacando o nosso adversário. Se ele segue, por exemplo, com cavalo toma, ao invés de retomar e perder a qualidade, você vai tomar o peão de G7, ameaçando a torre dele. Não existe nenhum descoberto de cavalo que importe mesmo. Então, imagina que ele joga aqui cavalo E4, que é o descoberto mais comum que existe. Ou cavalo D5, que seja. Beleza, ele pegou uma peça, no entanto, agora você defende o cheque ameaçando o bispo e você vai ganhar a peça de volta, né? Tem uma torre caindo, tem um bispo caindo e o peão de F7 também está caindo, então ele tem que jogar algo como torre F8. Nesse caso, você vai tomar o bispo ali e você saiu na vantagem, né? A situação aqui é bem tranquila de se jogar para as brancas. No entanto, se ele jogar a torre F8 primeiro, defendendo a torre e o peão de F, que estão ambos ameaçados aqui na situação, você não vai tomar o cavalo, novamente perdendo a qualidade. Você vai ameaçar o bispo com o peão de A3. E a ideia é que se ele jogar qualquer descoberto de cavalo, se achando o cara mais inteligente do mundo, você vai lá e toma o bispo. E se ele segue jogando bispo A5, colocando o bispo no ar, você tem aqui uma táticazinha bem interessante, que é jogar bispo D2, cravando o cavalo. O cavalo não consegue sair com cheque, não consegue sair ameaçando nada de muito importante, então depois de bispo D2 ele vai perder ou o cavalo ou o bispo, certo? Mas antes você simplifica um pouco a posição. Então, cavalo por C6, essa daqui vai ser a linha mais precisa. Ele precisa retomar o cavalo, você está ameaçando vencer a dama dele. Depois você joga dama E5 cheque, visando a troca de damas. E por último, você joga o tal bispo D2 e você leva essa posição para um final de jogo onde você possui a vantagem de um peão. Você vai reganhar a peça independente do que aconteça aqui, beleza? Então, se ele jogar essa linha bispo B4, você já conhece não vou dizer refutação, mas a linha mais aguda que o jogador de brancas pode jogar. Se ele jogar peão toma, você toma de cavalo. Ele não deve tomar o seu cavalo no centro. Se ele toma, você centraliza a sua dama. E se a gente faz uma avaliação imediatamente, a posição é vantajosa e a barrinha gosta bastante do jogador de brancas pela questão da atividade. Ao invés de tomar o seu cavalo e trazer a sua dama para o centro, ele deve jogar o lance bispo B4. Nesse caso, você toma o cavalo dele para dobrar os peões. E aqui, muito comumente, ele vai tomar com o peão de D, permitindo que você tome a dama dele, tirando o roque. E essa posição já é quase que ganha para as brancas. É uma posição aqui que, se a gente for fazer uma avaliação, é bem vantajosa para as brancas novamente, porque o nosso adversário vai jogar com o rei no centro e ele não vai conseguir nem dobrar os nossos peões, que seria a vantagem que ele tem geralmente após jogar esse bispo B4 e tomar o nosso cavalo. Se a gente toma o cavalo dele, ele deve retomar com o peão de B.
porque aí o peão de B apoia o avanço D5 posteriormente. E ele está ameaçando aqui o nosso peão de E4, portanto nós seguimos defendendo o peão com o bispo D3. Se ele seguir com o peão D5, que é a continuação mais jogada, você toma o peão, não tem problema desdobrar os peões dele, ele está ameaçando avançar aqui vencendo o cavalo, então você toma, desdobrando os peões. Segue fazendo o seu roque tranquilamente. Agora que o cavalo não mais está cravado, o natural é que ele capture o nosso cavalo e nós seguimos numa posição aberta, tendo o par de bispos em troca dos peões dobrados. É uma posição com chances para ambos os lados, mas leve vantagem para o jogador de brancas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal.